acho que eles pensam que o núcleo da sustentação do trumpismo é o grupo de homens brancos empobrecidos que culpam o Estado, que o Estado supostamente só dá benesses para negros, para mulheres, para LGBT, para não sei o que e tal, e que estão desempregados, acham que o problema é o Estado. Então o imaginário reacionário é ir para trás, por exemplo, que esses brancos mandavam. Então o imaginário do Velho Oeste é o imaginário de brancos que estão mandando contra os índios, por exemplo. Ou o imaginário do sul escravista é o imaginário dos brancos que estão mandando nos negros nas fazendas de algodão. Tá? Quando, no primeiro mandato, o Trump pendurou o retrato do presidente lá da década de 30, meu Deus do céu, passou pela minha cabeça e saiu, que era o grande presidente populista, que falava assim... Não, de 1830, 1835. 1830, o James Monroe? Não, depois do Quincy Adams, que entrou o grande presidente populista, que é o cara que vai mandar até a Guerra Civil. Quer dizer, é o Andrew Jackson, que vai nomeando todos os presidentes escravistas até a Guerra Civil, quando o Abraham Lincoln vence a eleição e começa a Guerra Civil. Esse cara é o império da democracia do homem branco escravista. Então o Trump pendura o retrato dele no Salão Oval. E tanto quanto agora ele pendurou o retrato do McKinley, que é o símbolo do presidente imperialista dos Estados Unidos, que é no final do século XIX. Quer dizer, o referente não é a George Washington, o referente é sempre momentos de... Por exemplo, você pendurar o McKinley tem a ver com você mudar o nome do Ministério de Defesa para Ministério da Guerra. Você restabeleceu o nome antigo. Tá? Então você tem um esforço enorme nessa extrema-esquerda atual nos Estados Unidos, extrema-direita, de implantar, difundir, fingindo que é de brincadeira, uma cultura política autoritária nos Estados Unidos. Então, por exemplo, perguntaram para o Trump assim, estão dizendo que você é rei. Eu não sou rei. Ou ele pode dizer, bem que eu queria, mas eu não sou. Mas ele coloca como se fosse de sacanagem, toda hora, uma coroa na cabeça. Quando o Papa Leão XIV foi eleito agora, ele se fez representar como um Papa com barretes de Papa sentado no trono do Papa no Vaticano. Né? Essa deve ser a terceira ou quarta vez que ele se faz representar como rei. Supostamente, tem essa cultura lacradora, né? Quer dizer que eu sou rei? Aí ele põe a coroa para cagar na cabeça dos outros. Mas o fato é que ele está enraizando, ele usa leis de exceção o tempo inteiro para governar. Ele passa por cima de todas as regras, de todos os precedentes. A lei para ele é um expediente, é um fiapo. Ele não respeita a lei nenhuma. E manda tropas, tenta fazer intervenção em Constituição. Ele tenta fazer desfile militar que nunca foi... que não dá para fazer efeito, é militarismo dentro do território americano, entendeu? Ele quer do triunfo em Washington. Mas é exatamente isso. Ele está tentando criar uma cultura política autoritária. E a ideia de monarquia tem a ver com isso. E isso é inédito. Ele finge que não está. Mas ele está tentando criar, ele e as pessoas em volta dele do movimento trumpista querem criar. E paradoxalmente, como eles nunca tiveram uma ditadura, o que eles têm... Por exemplo, Bolsonaro faz apologia da ditadura militar, porque nós tivemos ditadura. Como nos Estados Unidos nunca teve ditadura aberta, tal como essa que a gente está falando, você teve governos oligárquicos, entendeu? A ideia que ele tem de ditadura, que você pode imaginar no imaginário americano, é o período colonial de hegemonia da monarquia britânica. Ele se postar como rei é como se o Bolsonaro se postasse como o Médici. Mutatis mutandis, quer dizer, analogicamente é como se fosse isso, entendeu? Pois é, Christian, Pedro, eu queria que a gente fizesse uma correlação agora desse momento reacionário, digamos assim, dos Estados Unidos, com essa escalada em direção à América Latina. Falando, obviamente, desse momento em que a gente tem aí Venezuela e Colômbia na linha de tiro, digamos assim, de Donald Trump. Ao que parece, essa autorização da CIA para operações na Venezuela já está gerando um estado de paranoia, principalmente em figuras próximas ao Maduro, que estariam trocando de celular, dormindo em local diferente a cada noite, promovendo uma espécie de caças bruxas por dissidentes. E lembrando, inclusive, da fundação da CIA, que foi pensada para coibir regimes socialistas, enfim. Eu fico pensando se essa paranoia em Caracas, por exemplo, sugere que essa ameaça do Trump, ela está sendo de uma maneira mais assim... Tô de brincadeira, de uma maneira assim, usando essa parafernália midiática para gerar esse alvoroço, e de que isso já seria suficiente para os objetivos deles nessa região da América Latina, que vale a gente lembrar que agora temos aí Marco Rubio, temos os latinos estão ocupando lugares sensíveis no alto escalão do governo.
e também enquanto população que está aí, que vota, que tem um potencial eleitoral. Isso já basta? Esse rebuliço já basta? Ou vocês encaram como... Não, ele não está blefando, ele vai querer ir além disso? Eu não acredito em invasão, em uso de poder militar americano na Venezuela. Eu não acredito que vai acontecer na Venezuela o que aconteceu no Iraque. Eu posso estar errado. O Trump é louco o suficiente para fazer uma estupidez dessas. O que eu quero dizer com uma estupidez? Veja, evidentemente, se ele entrar, ele vai ganhar em 2 segundos essa guerra. O problema é o que aconteceu no Iraque, é o que aconteceu no Afeganistão. Ganhar a guerra é fácil. O problema é o que você faz depois. E os Estados Unidos não costumam fazer esse tipo de operação. No século XX, jamais houve uma guerra... 20 ou 21? Não, no século XX nunca houve uma guerra. Houve momentos como a invasão do Panamá para prender o Noriega, a invasão da Baía dos Porcos, que foi uma coisa financiada pelos Estados Unidos, mas não feita com soldados americanos. Quer dizer, você tem essas coisinhas assim que são coisas de... a invasão do Panamá para prender o Manuel Noriega com soldados americanos foi uma coisa que durou horas. Não durou nem um dia, entende? Eu não acredito numa ação militar na Venezuela. Eu vou te dizer, tem trocentas teses circulando. Essa tese, que é a tese que eu compro, não é uma tese original. Tem muita gente repetindo ela, mas é aquela que eu considero mais crível. O que o Trump está fazendo, o que o Trump e o Rubio estão fazendo é incentivando o exército venezuelano a dar um golpe de Estado no Maduro. Tipo, o que está acontecendo aqui? O exército da Venezuela hoje virou exército de Oriente Médio e Norte da África. Você pega os países militarizados do Norte da África, tipo Egito, ou do Oriente Médio, tipo Irã, tipo Síria, antes da queda do regime, Iraque antes da queda do Saddam. Tudo isso, como é que esses ditadores se mantêm no poder? As guardas, né? O que eles são as guardas republicanas, guarda disso, guarda aquilo, tudo mais, mas o exército, né? E no fim das contas, qual o truque? É a turma, você pega os generais que têm grana, e que tem as armas, e tem os homens, os soldados. Aí você dá poder e dinheiro para essa turma. Você dá o comando da indústria do petróleo local, você dá o comando da estatal de luz, da estatal de água, da estatal disso, da estatal daquilo. Porque, no fim das contas, é uma maneira... Você sai distribuindo general pelo comando da estrutura da economia do país, e aquilo é um vasto espaço para os caras serem corruptos e roubarem dinheiro. E você, assim, gera um incentivo para que esses caras se mantenham leais a você. Mas o que eles são leais mesmo é a estrutura que dá grana para eles. Então, de certa forma, o que o Trump está falando é o seguinte, antes do final do meu governo, eu vou fazer algo que vou fazer o governo Maduro cair. É isso que ele está falando. Ou seja, Alguma coisa, é uma mesa de pôquer. Ele está blefando. Eu vou fazer... Aí, na cabeça do general, é o seguinte, ou posso fazer parte do regime que cai, ou posso ser quem faz o regime cair. E aí eu continuo no poder. Eu continuo no comando das estatais, da PDVSA, disso, daquilo, tudo mais. Então, a minha tese é que ele está lançando uma sinalização para os generais darem um golpe militar na Venezuela contra o Maduro. Essa é a minha tese. Não é a minha tese. De todas as teses que eu li na imprensa americana, é a que me pareceu mais convincente. O que você acha, Cris? Eu concordo com o Pedro, mas a gente tem que ver uma espécie de coerência da ação interna dele com a ação externa. Porque a ação interna qual é? É criminalizar os democratas, enfim, querer jogar cocô na cabeça dos... É um ganho eleitoral interno, essa Isso, mas essa coisa de você... Além mar, digamos assim. Porque o radicalismo, né, do extremismo, é essa coisa de você usar da força, você criminalizar a oposição, criminalizar os críticos, apresentá-los como terroristas, como narcotraficantes, como tudo, né? A gente tá... os democratas agora estão sendo reduzidos a terroristas. A gente terroristas, está acostumado a esse tipo de movimento. Acho que a última vez que a gente teve qualquer movimento desse, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errada, foi em 89, no Panamá.
Então, acho que faz um bom tempo que a gente está desacostumado, assim, em termos de América Latina, a um movimento desses. Sim, mas então, assim, eu acho que nunca houve um imperialismo, pelo menos desde o final do século XIX, nunca teve um imperialismo tão desabrido e tão descrachado, tão ofensivo, tão como esse. Mas isso tem a ver de novo com esse momento que eu estou achando que é um momento inédito na história dos Estados Unidos, que essa sensação de vulnerabilidade, de decadência geopolítica faz com que que o radicalismo, o extremismo, faz com que você lance mão da intransigência e da violência, no uso explícito da violência. É botar o exército para dentro, é mandar intervenção federal, mandar guarda para Califórnia, mandar para Chicago, mandar para esses lugares todos, criminalizar os democratas dentro, que é o inimigo interno, e se dizer ameaçado pelo inimigo externo. Você também vai pegar os regimes de esquerda e vai dizer que os próprios presidentes e as cúpulas políticas partidárias são narcotraficantes para poder usar a força, né, a força que está usando dentro para usar lá fora também contra os inimigos. Então, e no fundo é como se fosse assim, é como se os democratas americanos fossem quase iguais ao Maduro na Venezuela e quase iguais aos castristas de Cuba. Inimigos externos e inimigos internos. Essa coisa do inimigo interno, isso é maravilhoso para você criar um regime autoritário. Para você justificar a necessidade de poderes extraordinários, dizendo que a segurança nacional está em jogo pela presença dos inimigos internos e pela presença de inimigos externos. Agora, tudo isso tem um limite que chama-se realidade. O limite da realidade, que a gente não sabe ainda, e talvez eles próprios não saibam, é o seguinte: eles querem transformar a América Latina em quintal de novo, e aí Mano Milei, tudo é baixaria, é tudo porradaria, é tudo a base do porrete, entendeu? Mas a questão é, até que ponto é possível estabelecer aquilo que eles dizem que querem estabelecer? Até que ponto isso é blefe, até que ponto não é? Entendeu? Posso dar um pitaco aí? Tem uma coisa que eu acho... Eu não sei se eles já sabem. Esse aqui é o meu ponto. Pois é. Eu não sei se eles já sabem qual é o limite deles. De fila de boate, já entendi. Até que ponto você vai conseguir transformar os Estados Unidos naquilo que ele era mesmo? Até que ponto você vai conseguir reenquadrar a América Latina? Você vai bombardear mesmo a Venezuela? Você vai retomar mesmo Cuba? Eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte, e me parece que a gente já tem pistas. Claro, eles fazem um discurso de quem vive no século XIX, no mundo do imperialismo, no mundo do banana is my business. Né? É aquela coisa, a caricatura que o cinema americano dos anos 40 fazia de como os Estados Unidos e a América Latina se relacionavam 50 anos antes. Que é essa coisa de, não, a América Latina, eu vou lá e ocupo, aquilo tudo é meu quintal, aquilo tudo é minha fazenda. Em 1910 já não era mais assim. Hoje, em 2025, imagina, os Estados Unidos são muito poderosos, mas eles não conseguem se impor ao continente inteiro, nem militarmente. Eles não conseguem. Eles têm o poder de destruir, eles têm o poder de destruir o mundo todo. Mas destruir uma coisa, controlar é outra. Hoje que a gente tem uma espécie de um consenso democrático geral, mesmo nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem como mandar 50 mil pessoas, soldados para a Venezuela. Ele cai no dia seguinte, se ele fizer isso, porque ninguém quer morrer. É isso mesmo. Não, o Vietnã já não dava. O Vietnã já não dava. A grande revolta da população americana contra a guerra do Vietnã é porque os americanos estavam morrendo. Não tem nada a ver com vietnamitas estarem morrendo. Também. Mas o que levou à revolta era a quantidade de soldado americano que morria. Entendeu? Porque eram os filhos das pessoas. Aí eles trocaram esse negócio por um exército que hoje é formado em grande parte por imigrantes. A maior parte dos soldados americanos ou são pretos americanos pobres, ou então são latinos que ainda falam com sotaque, às vezes têm dificuldade com o inglês e que ganham, em troca de servir, sei lá, 5 anos no exército, ganham de presente a cidadania. É um qui pro quo. Que é absolutamente legítimo, diga-se de passagem. É quase como se fosse uma legião estrangeira? É uma legião estrangeira o exército americano. Tipo, soldado raso, o pessoal que vai, é tudo latino, cara. Tudo latino e preto pobre. Porque é uma carreira para o cara que não consegue faculdade.
Entendeu? É de fato uma carreira que você vai viver na classe média, você vai viver bem e tudo mais. E os latinos em troca de cidadania. Essa semana tá rolando uma oferta imperdível aqui no Meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política, a espiritualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.